Meus amigos, que beleza! Essa é a nossa aula 4 do curso de JPA 2.1 com Hibernate da Audacity. E nessa aula eu quero evoluir um pouco a questão dos mapeamentos utilizando a anotação Element Collection. Para isso vamos abrir o projeto no Eclipse, vamos abrir a nossa entidade receita e criar um novo atributo aqui, o qual eu quero que seja um set de string, que eu vou chamar de tags. E eu vou inicializar ele com um treeset, operador Diamond aqui, implementar tudo, muito bem. Vou criar uma alternativa fácil aqui para adicionar tags na nossa classe, que vai ser um public void add, que vai receber um var args aqui, ó, args, o qual eu vou percorrer utilizando um string de args. Para cada elemento eu vou receber um tag e aplicar uma função lambda. Muito bem. Tags.add, para cada tag que eu for adicionar na minha lista de tags, vou esperar o corno da moto passar, como sempre. Eu vou aplicar uma regex aqui, replace, não é tags aqui, é tag, desculpa, replace all, e vou remover os caracteres que eu não quero que fiquem na minha tag. Então, para isso eu vou substituir eles por nada. Isso aqui é o bônus de regex, hein, galera? Tudo que for de A a Z, de A a Z maiúsculo, de 0 a 9, underscore, ponto ou traço. Não, ponto a gente vai tirar, vai deixar só traço. Uma ou mais vezes. Tudo que não for isso vai ser removido da nossa hashtag. Muito bem, está adicionado as nossas hashtags. Bom, e nas aulas anteriores a gente viu a questão do mapeamento entre entidades utilizando a anotação one-to-many e many-to-one, que mapeiam entidades entre si. Só que nesse caso eu não quero ter que transformar a minha tag, minhas strings em entidades, para que eu possa fazer esse tipo de mapeamento. Então, para isso, eu vou utilizar o Element Collection. Só importar tudo aqui. Podemos ir lá no teste e adicionar algumas hashtags para a receita. Vou colocar aqui, ó, receita.add, vou passar aqui, ó, bolo de fubá, bolo da vovó e bolo gostoso. Que são, vou colocar aqui maiúsculo para ficar tudo igualzinho, um hackzinho aqui. Vou salvar tudo e vou executar o nosso teste, JUnit test. Tá lá a barrinha verde, podemos ir lá no nosso console, dar um show tables e ver que ele gerou pra gente a tabela receita underline tags, a qual podemos descrever aqui, task receita underline tags, que tem lá o ID da nossa receita, né, que é a relação entre a receita e a tag propriamente dita. Eu gosto muito de ficar de olho sempre nos valores padrões, nos valores padrão gerado pela especificação. Nesse caso aqui, ó, a especificação gera o nome da tabela com base no nome da entidade, né, no nome da classe e com base no nome do atributo. Cadê aqui? Tá aqui. Então ele gerou lá, ó, o nome da tabela receita tags, o nome da FK ficou receita ID e o nome do valor ficou tags, que é exatamente o nome do nosso atributo aqui. Bom, eu não quero isso, né? O ideal aqui é que a gente utilize o padrão de nome que a gente já vinha utilizando. Para tanto, vamos primeiro nomear a tabela, a qual vai ser um collection table, que eu vou nomear de receitas underline tags. E vou me antecipar aqui e também gerar o nome da coluna FK, corno da moto. E vou me antecipar aqui também e gerar a FK, que eu posso passar aqui uma join column, a qual vai especificar a coluna de junção lá, esse cara aqui. Obrigado, vizinha biscate. Ainda bem que ela é bonita, né? Enfim. Então, FK receita. Podemos salvar tudo aqui. Eu vou vir aqui no MySQL e vou dropar esses caras aqui, ó, porque senão ele vai tentar
o provider vai tentar executar o drop e não vai conseguir por causa das FKs. Então, eu vou vir aqui drop table, receita tags, e muito bem, agora não teremos mais problemas. Podemos então executar novamente o nosso teste e verificar como foi gerado os nomes lá. Barrinha verde, muito bonito. Vamos dar um show tables e ver que dessa vez a tabela foi gerada corretamente. Dar um desk na tabela. Opa, desk não é table, é receita tags. E ver que dessa vez temos lá o FK receita lá do jeito que a gente esperava no banco de dados. Tá. Essa é uma das variações da utilização do Element Collection. Utilizar para tipos primitivos ou wrappers. A segunda variação a gente vai ver agora aqui, ó, e eu vou começar então criando um enum que eu vou chamar de tipo telefone, que vai ter dois valores: fixo, celular. E também vou criar uma nova classe que vai ser justamente o telefone. Dessa vez ela não vai ser uma entidade, vai ser novamente um embeddable. E eu vou definir alguns atributos aqui para ela. Private, tipo telefone. Private string DDD, que vai ser o próprio DDD. Private string número, que vai ser o número desse telefone. Vamos lá. Antes de mais nada, quero vir aqui no tipo telefone e anotá-lo com enumerated, e vou passar aqui que eu quero que seja gravado o string do enumerated, senão ele vai gravar o ordinal, que é 0 ou 1, né? E aqui ele vai gravar lá fixo ou celular lá na tabela do jeito que a gente espera. Também quero definir que o nome desse atributo lá no banco vai ser tipo telefone, do jeito que a gente vinha gravando. Já aqui para o DDD, vou utilizar o column para determinar o comprimento do DDD, que é 2, e que ele não pode ficar vazio. E aqui para o número, vou simplesmente determinar que não pode ficar vazio. Vou salvar aqui tudo. Muito bem. Como já vimos usando o lombok, data, e dessa vez vou utilizar noArgsConstructor para gerar um construtor padrão sem argumentos, e vou utilizar o argsConstructor para criar um construtor com todos os atributos da classe, porque eu vou especificar um método de criação aqui, o qual eu chamarei de off, que vai receber justamente o tipo de telefone, né? Tipo telefone, o string DDD e o string número, que é justamente para facilitar a criação desse objeto lá no nosso teste. E ele vai retornar simplesmente um new telefone. E aqui o lombok já gerou para a gente então o construtor com todos os argumentos. Então a gente pode vir aqui, né? New telefone, né? E para isso a gente pode vir aqui, tem lá o construtor já especificado, a gente põe aqui o tipo, o telefone, DDD e o número, e pronto, temos o método de criação estático, número. Para utilizar isso aqui, lá no nosso usuário, vamos criar um set também de telefone. Vou chamar de telefones, igual a new. Dessa vez eu vou utilizar link de reset e para hash set, porque o treeset ele espera por elementos comparables, ou que você providencia um comparator lá para ele, e eu não quero fazer isso nesse momento, né? Não é o foco. Então vou utilizar o link de hash set, que ele vai funcionar muito bem. E uma vez que o nosso tipo telefone, o nosso telefone, aliás, ele está utilizando o lombok gerou o equals and hashcode com base em todos os atributos para a gente, então isso assegura que não haverão elementos repetidos lá dentro do nosso hash set, uma vez que o hash code está sendo gerado a partir de todos os atributos e o equals também. Então tá, vamos fazer exatamente como fizemos lá. A gente pode até copiar
copiar aqui as anotações que a gente utilizou e colar aqui. Vai fazer justamente o mesmo tipo de mapeamento, só que aqui eu vou chamar de usuários telefones e aqui vai ser FK usuário, certo? Pode salvar tudo aqui, né? Ctrl Shift S. Vamos lá no nosso teste adicionar alguns telefones para esse usuário. Usuário. Faltou a gente especificar um método ali, né, para adicionar o telefone de jeito mais fácil. Vamos ver aqui então, public void add telefone, exatamente como o add receita, né? E aqui simplesmente eu vou pegar o telefones. Nossa, obrigado pelo cara da lá. Filho de uma rosca. Nossa. E aqui eu vou simplesmente pegar os telefones e adicionar esse telefone que eu estou recebendo por parâmetro. Então, voltando lá no teste, agora sim a gente pode vir aqui, usuário.add telefone, e vai funcionar do jeito que a gente estava esperando. Telefone.off. Filho de uma puta, mano. Vai ter que cortar isso. O tipo telefone aqui vai ser tipo telefone ponto fixo. O DDD vai ser 43. O número 3026. Salvando aqui. Vou duplicar essa linha aqui, ó. E vou criar um celular, então. E aqui vai ser justamente o mesmo telefone, só que um 9 na frente. Podemos salvar tudo e executar novamente o nosso teste. E aí, onde? Barrinha verde. Podemos ir lá no MySQL, Show Tables. E tá lá que foi gerado o nosso usuário telefone. E dessa vez, desk usuários telefones. Usuários telefones. Você pode ver que no caso do Embeddable ele gera as colunas separadamente aqui, justamente do jeito que a gente esperava. Se dermos um select, tá lá os dados gravados do jeito que a gente espera. Para melhorar um pouco a questão desse mapeamento, a gente pode vir aqui, ó, porque veja só, digamos que nesse caso aqui, ó, eu não quisesse que os atributos do meu Embeddable aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, tivesse esse mesmo nome. Digamos que no caso da minha tabela de usuário, esse mapeamento precisasse de outros nomes. Então, para a gente contornar esse tipo de situação, a gente pode utilizar aqui, ó, uma notação chamada Attribute Override, que ela recebe dois argumentos aqui, ó, que é justamente um column e um name. Daí volta naquela questão que eu falei algumas aulas atrás, e sempre que se tiver name, ele se refere lá ao nome do atributo na entidade. E sempre que você tiver column, ele se refere à coluna no banco. E digamos que eu não queira que o meu tipo telefone se chame tipo telefone. E que se chame tipo. Então eu posso mapear esse tipo de sobrescrita de atributo, por isso que se chama Attribute Override, dessa forma. E toda vez que você tiver um atributo desse naipe no JPA, a especificação provê uma forma de você trabalhar com vários. Então a gente pode sobrescrever todos os atributos utilizando aqui essa notação no plural, que recebe justamente um array desses atributos aqui, ó. Então eu posso colar aqui, ó. Vamos supor que o meu tipo telefone vai chamar só tipo e o DDD eu quero que chame código de área. Opa. Somente nesse caso aqui, somente nesse relacionamento entre usuário e usuários telefone.
Então, aqui eu vou chamar código área. Vou só formatar tudo aqui para ficar bonitinho, né? Dá um Ctrl D aqui, do Shift O, muito bem. Se a gente executar o nosso código agora, nosso código de teste sem nenhuma alteração, mouse e botão direito, Run Test, barrinha verde, e dermos um desk na nossa tabela usuários telefones, a gente vai observar que dessa vez os nossos atributos foram sobrescritos de acordo com o que a gente esperava, de acordo com o que a gente mapeou, utilizando o atributo overrides, juntamente com o atributo override independente. Então, pessoal, nessa aula nós aprendemos a mapear relacionamentos com Element Collection, aqui, né? Para tipos básicos, primitivos ou wrappers. Também aprendemos a mapear Element Collection para enums e aprendemos a configurar adequadamente os nomes que são gerados lá no banco de dados, no modelo relacional. E também aprendemos a sobrescrever atributos para os relacionamentos. Essa foi a nossa aula 4, espero vocês na próxima.